Olá, uma boa tarde para você que acompanha a programação da TV Primavera de Criciúma. No ar, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Sala de Entrevistas que costumeiramente sempre traz algum papo interessante, relevante, que vai de acordo ao cotidiano da nossa sociedade. Desportistas, cantores, políticos, pessoas que trabalham no anonimato, mas que sempre procuram ajudar o próximo através de ações sociais. Este é o propósito do nosso Sala de Entrevistas. E hoje nós convidamos um casal para participar do nosso programa, um casal que já está no coração de muitos criciumenses, principalmente dos membros da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eles que receberam a missão do missionário R.R. Soares de pastorear a Igreja de Criciúma, de comandar aqui a região de Criciúma. E a Igreja Internacional da Graça de Deus, que recentemente, ou que nos próximos dias estará completando mais um ano, mais um aniversário, ela cresceu bastante e, obviamente, teria que ter duas pessoas ou líderes com responsabilidade, até porque estamos falando de uma das igrejas mais importantes da nossa cidade. Me refiro ao pastor Wellington Sodré e sua esposa, a Fran. Exatamente, tudo bom? Como é que você bom tá? estar aqui, abraço para você. Obrigado pela presença. Obrigado. A gente agradece E obrigado o o convite. convite também, né? Porque é aquela história, né? Enfim, tem as correrias de cá, as correrias de lá, mas Deus nos permitiu hoje estarmos juntos aqui, é muito legal. E nem muita gente sabe meu primeiro nome, vejo que o amigo é jornalista mesmo, andou pesquisando. Muitos me conhecem apenas como Sodré. Tanto é que muitas cartas já até voltaram minha, Heber. É mesmo? Porque a pessoa olhava o Wellington, não é aqui não, seu carteiro. E devolvia a carta. É mesmo? Porque não sabiam que o Wellington é meu primeiro nome. É o Wellington Sodré. Lá em casa foi a série do W. Primeiro Wellington Sodré, na verdade, primeiro William Sodré, Wellington Sodré e o Wesley Sodré. Então revelou meu nome, Wellington Sodré Alves de Oliveira. É isso aí. E felicidade estar aqui, que bom. De fato, estamos na Santa Missão aqui em Criciúma, já vai para 1 ano e 4 meses. Esse é o mês de celebração do aniversário da igreja, fundada já há 13 anos no município de Criciúma. E essa moça elegante aqui ao meu lado é minha esposa, ela também dá sua saudação. E é muito bom a gente estar aqui na televisão. Já trabalhei há 7 anos no Rio de Janeiro, no lado televisivo, e quando chama assim para fazer alguma participação de televisiva, não que seja narciso em aspas, mas a gente tem um coração muito voltado à TV, por gostar e por saber a resposta que a televisão dá. Agora, Fran, como é que chegou a notícia? Missionário acabou repassando uma missão a vocês. Vocês vão sair de uma cidade, de um polo, uma cidade grande, de uma metrópole, vocês vão pastorear uma igreja lá no interior de Santa Catarina. Que igreja é? Lá em Criciúma. Como é que caiu essa notícia para vocês? A gente, na realidade, já estava esperando uma oportunidade dessa, né? Nós ficamos muito felizes. É lógico que tudo que é novo causa uma apreensão, mas nós já estávamos esperando para voltar a estar ativo na obra, então foi quando ele disse, foi a realização, a concretização de um sonho, na verdade. Era o que a gente queria desde que nos casamos, né? Até porque antes ele já era pastor, eu sou filha de pastor, mas a gente não tinha vivido essa experiência ainda como marido e mulher na obra. Então foi muito bom, era o que a gente esperava há 7 anos que a gente estava esperando. O que vocês querem dizer quando vocês falam assim, o pastor já é pastor há algum tempo, você, enfim, nasceu na igreja, ou já está há um bom tempo evangélico na igreja, enfim... por que afastado? A televisão separou vocês da igreja? O que vocês querem dizer com isso? A verdade é o seguinte, explicando que eu já era pastor titular da igreja desde 98. E então, quando o missionário visitou Cuiabá, eu apresentava um programa lá, mas não por ofício de ficar o tempo todo na televisão. Era um programa de uma vez só na semana, então eu pastoreava e no meu tempo livre eu ia lá e fazia o programa. Entendi. Só que em um belo dia ele assistiu o programa, ele estava em missão lá em Cuiabá, ele assistiu o programa, algo agradou, não por ser nada mirabuloso, era muito simples, mas acho que a vontade, a desenvoltura ou algo parecido, aí então ele convocou para que eu mudasse para o Rio de Janeiro. Claro que aceitei, foi um convite muito bacana, presidente hoje do nosso ministério. Aí eu mudei para o Rio de Janeiro e lá fiquei por 7 anos. Nesse ínter e nesse meio tempo, o trabalho foi pastoral itinerante e principal
televisão. A sua missão era a televisão. Exatamente. Aí na televisão também coordenava os programas pastorais, também dava orientação para a gravação dos pastores, as programações religiosas. Então, em aspas, a bagagem ou entendimento bíblico me ajudava na televisão para coordenar as programações. E apresentei por aproximados 7 anos o programa musical da HIT, o programa Clipe HIT, e dali a gente foi desenvolvendo esse trabalho e tudo mais, só que invertido um pouco os polos, agora principal televisão e itinerante pastoral. Então por isso Fran fala que nesse período a gente O não desejo ficava realmente era o altar, era ativo pastorear, né? no sentido de tempo integral à igreja. Inverteu, né? O tempo livre era pastor itinerante, o principal era as gravações. Quanto tempo vocês estão casados, Fran? 6 anos. 6 anos. Mas nos conhecemos há 16? É. Por aí. Bastante tempo, então, né? Bastante tempo. Ela era desse Conheço ele. tamanhozinho. Conheço ele desde os 13 anos. É mesmo, é? Que legal. Agora me diz uma coisa, qual é a grande diferença do Rio de Janeiro para Criciúma? Gigantesco. Olha, eu falo uma e você fala o resto. Clima. Gosta do frio, pastor? O resto Olha, a diferença é muito grande. Meu histórico é de muito calor. É. Morei pelo menos 18 anos em Mato Grosso, morei mais 9 anos não, aproximados 7 anos no Rio de Janeiro, e outro resto que falta para completar a idade, eu morei em Mato Grosso do Sul. Mas todos esses aí têm um histórico de muito calor. É quente, é? É muito calor. Aí a gente chegou aqui, foi batizado no inverno anterior, meu Deus do céu, ainda nos convidaram para ir lá para a Serra, e eu ainda inventei moda de ir, aceitei o convite, me insistiram Vou lá, tanto, vou ver. vá, o negócio é, bonita, bom. é bonita, é legal. É mas bonita, é muito bonita, mas não me ensinaram as lições todas, né? Coloquei 2 calças, 3 blusas, gorrinho, luva, e pus uma meia só e meia fina, Uau. social ainda. Dedão? Pense você que a ponta dos dedos assim queimava. Não me ensinaram os macetes, eu fui batizado nessa. Não me ensinaram que tem a estratégia do Jornalzinho. jornal, a estratégia de De 2 2, 3 meias. Aí essa estratégia aí eu tive que pegar na marra. Aprendeu? Eu acho que até agora aprendi. Esse segundo inverno está sendo generoso comigo. Graças a Deus. Já está na reta final aí, não deu aquele frio nervoso igual ano passado. Não mesmo. Eu espero que o verão também não queira matar a saudade do Rio de Janeiro. Eu quero agora já equilibrar. Mas Dá uma aqui é equilibrada. quente também, no verão é bem quente. É bem quente. Eu O estranhei. que a Fran sentiu aqui de diferente? Na realidade, o que eu senti de diferença, assim, é para bem, porque às vezes as pessoas falam, nossa, você saiu do Rio de Janeiro, muita coisa para fazer, assim, tem bastante shopping, né, teatro, blá, 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 e de repente você for para uma cidade pequena. Eu gosto dessa agitação Entre aspas, pacata da cidade, eu gosto, então eu prefiro, assim, 1000 vezes estar numa cidade menor, onde tudo é muito próximo, do que estar naquela loucura do Rio de Janeiro, em que na correria você não tem tempo de ter amizades, ou você não tem tempo para nada, e se você dedica um tempo para aquilo, geralmente é um dia todo pela distância e pelas dificuldades da cidade grande, então eu prefiro. Outro dia eu fui a Rio de Janeiro, na volta da Vitória, meu pai, para sair da área central da cidade, falando em trânsito, e seguir até onde fica a nossa base administrativa, levamos 3 horas. Uau. Você imagina? Então tem lá os seus pontos. Claro, os pontos positivos, os pontos negativos em fator de uma cidade grande, mas Criciúma nos acolheu bem, foi uma acolhida muito boa, chegamos e fomos muito bem recebidos, como eu falei no início, já estamos há 1 ano e 4 meses, a Fran um pouquinho menos, porque ela chegou depois, ela ajudou lá na questão das mudanças, eu vim adiante já para assumir nas mensagens, os cultos, né? E ela foi lá ajeitando minhas blusas, ajeitando aquela coisa Aí toda Só de mandou mudança. meia, né, pelo jeito. A meia ficou para trás. Eu ficava, nunca tinha andado sozinha no Rio de Janeiro, tinha que andar de Kombi, de ônibus, então foi uma aprovação bem, bem Agora, grande com para relação à mim. qualidade de vida, acredito que tenha melhorado, porque... A qualidade de vida é muito boa. E eu vou te contar... 5 minutos por trabalho, tá indo trabalho. E eu vou te contar uma particularidade. Eu recém-chegado, eu fui visitar o shopping que é aqui ao lado da igreja, quem é da imediação sabe bem, e passei naquela rua que não me decora o endereço, mas a rua ali que passa diante do shopping, eu coloquei o pé e o carro parou. Na mesma hora eu liguei para minha esposa, eu falei, o negócio aqui é diferente. O negócio aqui as pessoas param, porque a gente já vem dessa cultura de
No Rio Meu eles te Deus, atropelam. lá é cortada, lá acabou de ligar os... Não estou falando contra os cariocas, que eu tenho muitos amigos cariocas. Mas eu falo vai na internet. Eu tô falando da agitação de cidade porque grande. a pessoa fica um pouco mais impaciente, né? Mas lá, por várias vezes, eu já vi. Acabou de ligar o verde, já tem gente ali apertando Grudado a buzina. na buzina. O pessoal Então, corre-corre da cidade grande. Aí eu pisei o pé na rua. Eu sei que tem algumas ruas que não é assim, tem algumas que tem essa cultura de parar, mas aquilo, tipo, uma coisa simples me encantou. Chegando aqui, surpreendeu. No sentido de que eu parei na calçada e liguei para minha esposa. Eu falei, o negócio aqui funciona, você põe o pé e eles param. Mas cuidado, pastor. Cuidado, não abusa não, né? Não abusa. Mas não é todo lugar não, né? Mas é igual em Brasília. Hoje, Brasília não dá mais para confiar nisso, né? Brasília era a cidade modelo. Sim. Que era, não tinha os semáforos lá, e se tivesse a faixa de pedestre, podia passar tranquilo. Mas como Brasília está tendo aquela migração de gente do monte de lugar do país, não está dando para confiar mais na faixa. Está um índice muito grande de atropelamento, então a gente não pode confiar mesmo. Mas a educação do povo do Sul é muito grande. Não, isso não é inquestionável. A gente percebe isso muito. Agora, Quanto à pichação, isso tudo a gente sabe que é uma realidade, infelizmente, do Rio de Janeiro. Agora o senhor falou com relação ao povo do Sul. Certo. E a diferença do povão? O povão lá da igreja, o povo do Sul, tem a diferença, gente? Sentiram tem. muita diferença nisso? Tem sim. Eu percebo que o povo do Rio é muito cordial, é muito receptivo, é aquilo de encontrou agora o Weber e já quer convidar para o churrasco na laje, que é uma expressão que eles usam muito lá. Sim. Eles batem a laje e ainda antes de subir já coloca ali uma piscina, já faz churrasco ali mesmo. E tem essa receptividade. Porém, os laços ou as raízes não são assim tão profundas. É aquilo daquele momento, acabou aquele momento, acabou e tal e tal. A gente percebe que o povo do Sul, diferente disso, é um pouco mais receoso, é um pouco mais retraído, pelo menos em primeiro momento, até o ponto de, não, fulano merece confiança. Aí a pessoa se abre, a pessoa, né, deixa eu achar a palavra certa. Já virou seu amigo. Já se abre mais, seria essa expressão. No começo, um negócio mais cauteloso. É aquilo de não conheço essa pessoa aí não, vamos ver até onde eu posso confiar. Eu imagino eu como, em aspas, turista ou recém-chegado na cidade, que seja exatamente isso. Isso influencia na pregação do evangelho, pastor? Penso que em princípio sim, principalmente se a pessoa for menino falando da vida espiritual, daquilo de se chocar o pregador no sentido de, não estou sendo bem-vindo. A palavra não está entrando, não está sendo absorvida, né? Será que meu ministério está reprovado? Aí a pessoa entra em parafuso e estraga, né? Porque ela tem que compreender que há essa questão de regionalismo. Como, por exemplo, na Bahia, como em outra ocasião minha esposa disse, o povo baiano já é totalmente oposto. Eu visitei Bahia uma vez para evento, meu Deus do céu, o obreiro sambava na frente do altar. Mas era sambar mesmo, não é aquela dancinha de 2 passos para lá, 2 passos para cá, não. É uma alegria muito espontânea deles na hora de louvar. Em cima do altar da nossa sede da igreja da Bahia, tem aquela, eu não sei a expressão certa que se usa, mas aqueles tambores grandes lá e se toca... Tipo Olodum mesmo, né? E se toca estilo Olodum, é aquele negócio lá, em um culto de domingo, não estou falando em culto jovem, não. Que é um instrumento bem peculiar da região, né? Exatamente. Então, há essas diferenças, mas repito que se a pessoa não tiver muito esse juízo no lugar, não que eu tenha, mas que Deus está dando a graça, de pontuar isso, a pessoa fica meio com a cabeça atrapalhada. Legal. Pastor Sodré e a sua esposa Fran são meus convidados de hoje do Sala de Entrevistas, que retorna daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Estamos de volta com o Sala de Entrevistas e hoje meus convidados, os líderes da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui de Criciúma, Pastor Sodré e a sua esposa, a Fran. Fran, sábado que vem a igreja comemora mais um aniversário, 13 anos. Pré-adolescente isso? É adolescente já? Adolescente já. Iniciou pequenininha lá no centro da cidade, foi crescendo, Deus foi abençoando, está num templo extremamente confortável, grande, numa região boa e estratégica, enfim. Agora, eu fiquei sabendo aí que vocês estão preparando
uma celebração bastante interessante para esse dia. Vai ser legal. Ano passado nós recebemos também 2 pastores, esse ano nós receberemos 2 também, só que com a programação um pouquinho diferente em relação aos 2 pastores no mesmo dia, né? Mas a nossa expectativa é que seja bênção mesmo, que realmente seja de igreja lotada, igreja cheia. Então, se a pessoa vir, não se preocupe, porque vai ter sim um lugarzinho para você sentar. Não cabendo dentro do templo, nós temos um hall de entrada bem amplo, bem espaçoso, então pode vir tranquilo. E esse é o nosso desejo mesmo, que falte lugar e que as pessoas venham mesmo buscar o que vem receber. E o pastor Joe e o pastor Fabiano Mota, não tem nem o que falar deles, são homens de Deus assim, abençoadíssimos. E eu acho que quem tiver o propósito de realmente vir buscar a Deus, vai receber sim. Vai ser sábado? Sábado agora, dia 20, às 17 horas, aqui na Igreja da Graça mesmo, na Miguel Patrício de Souza. Na Próspera. Próspera, é isso aí. Pastor, como é que faz para não confundir e para não deixar que a festa, a euforia, ela acabe tomando o lugar que é de Jesus por direito? Boa, Heber, é verdade. Nós precisamos também celebrar, como bons cristãos, celebrar, festejar. Até eu meditava num texto de Salmo 89, achei precioso demais. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que conhece o som festivo. Olha que bonito. Então Deus também quer que a gente tenha esse nosso lado de celebrar, de festejar. Claro, com os princípios corretos, né? Nós vamos celebrar 13 anos de fundação da igreja aqui, mas voltando à sua pergunta, sempre concentrar na palavra, colocar ela como prioridade. E esse é o nosso receio até de quando a gente chama convidados. Nada contra A ou B, mas às vezes a gente percebe que alguns infelizmente perdem a essência, a ponto de apenas se celebra, mas esquece o motivo da celebração. E a proposta do evento é celebrar ao Senhor, é agradecer ao Senhor não mais um show, por essa né? porta, exato, por essa porta que se abriu há 13 anos e com a graça dele permanece de porta aberta e com a graça dele vai melhorar, como nós temos visto Deus dando essa graça de melhorar, e vamos adiante. E também os convidados que se chama, essa é uma observação minha agora falando, ministerialmente falando, que seja a pessoa que tenha esse conteúdo de palavra, que tenha o conteúdo de adoração, que tenha o conteúdo também de celebração, e os nossos parceiros, eles têm também essa vida no altar, tanto o pastor Fabiano Mota quanto o pastor Joey, ambos pastores, não que seja um atributo apenas de um pastor, mas de um cristão, de pessoa que tem a mensagem no coração. E com relação a, já que estamos falando em palavra, muito vem se falando e principalmente criticando evangélicos, enfim, principalmente com base em algumas situações que estão sendo vivenciadas não só no Brasil, como também no mundo. O senhor teme que nós possamos, quem sabe, regredir, ou seja, o negócio está começando a apertar realmente, quem segue a Cristo vai ter que seguir Cristo verdadeiramente pela palavra dele, mesmo que para isso, em alguns momentos, precise realmente pagar o preço um pouquinho mais caro? Eu penso que sim, viu, Heber? Penso que sim. Porque como o próprio Cristo, naquela parábola, naquela questão da figueira, percebe-se que ao longe ele via muitas folhas. Então, o que eu quero dizer com esse texto? A verdade é que chegou ao tempo da gente aproximar de Jesus. E Jesus vem se aproximando de alguns e, infelizmente, não tem encontrado frutos, tem encontrado só folhas. Então, é tempo, em primeiro momento aqui, falando da pessoa vestir a camisa do Evangelho realmente, levar com seriedade. Eu falo de ser crente, ser cristão verdadeiro, fora do templo também. E essas pessoas, certamente, até biblicamente, até profeticamente falando, viverá certas retaliações, viverá certas situações, mas nada em que o Senhor não será o nosso pastor e nos ajudará. Você pensa muito no arrebatamento, Fran? Sim, e ainda mais com os acontecimentos, a gente vê que ele está muito próximo. Mas uma coisa aqui, né, pegando o gancho na pergunta para ele, que eu pensei que a perseguição para os cristãos seria por amor a Cristo, mas eu acho que nós estamos, ou alguma classe dos cristãos, estão invertendo um pouco isso. Nós estamos sendo perseguidos não por amor a Cristo, mas pela vergonha que alguns têm causado
ao evangelho. Infelizmente, quem gosta de criticar acaba juntando todo mundo Joga e numa colocando panela, no mesmo né? saco, então todo mundo é igual. Uhum. Então, aqueles que verdadeiramente têm os princípios vão acabar pagando por esses que só querem o oba-oba, assim, né? E o dia do arrebatamento vai ser a separação das ovelhas e dos bodes, isso não com tem jeito, certeza. né? E os sinais acabam se mostrando, né? Eu estava conversando com meu esposo, estava falando, gente, como esse 2014 está sendo um ano tão diferente. Muito. Guerras explodindo, a todo momento é uma notícia nova, é guerra, é morte de cristãos, Pestes, né? pestes. Eu falei, Senhor, a violência, a frieza do amor humano, o descaso com a vida humana. Você vê cada vez mais o ser humano sendo frio e você vê os animais sendo mais humanizados do verdade. que nós. Então, eu creio que esses são sinais realmente do fim. E só quem realmente tem uma vida assim, focado nas escrituras, está sendo sensível a perceber que não está normal, que alguma coisa está acontecendo e que não deve fechar o olho para isso. Certa vez eu acompanhando uma pregação de um pastor norte-americano e ele disse o seguinte, que ele foi pregar numa igreja nos Estados Unidos, não lembro, e ele estava pregando sobre arrebatamento e um irmão se levantou e disse para ele, eu escuto essa ladainha, essa foi a palavra, de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja desde que eu me converti, e lá se foram 30 anos. Olha só. Então, pastor, o senhor esquece, não precisa mais alertar o povo com relação ao arrebatamento, que Jesus não vai voltar nos próximos 1000 anos. E aí o pastor, obviamente, cheio da sabedoria, da graça de Deus, diz o seguinte, olha, você pode até estar certo. De fato, pode ser que Jesus realmente volte daqui a 1000 anos, 100 anos, 300, mas daqui a 30, 50 ou 60 anos, nós não estaremos mais aqui. E não importa se é Cristo que vem até você ou você vai até Cristo, você vai estar perante Ele. Respondeu De qualquer sabiamente. Né? Sabiamente. Então, prepare-se. Porque a palavra já diz que Cristo vai aparecer. Essa é a palavra que a Bíblia usa, como um ladrão. Vai voltar como se Seja no fosse um ladrão. arrebatamento ou na morte que ninguém espera, Tá né? vendo? Ou Cristo vem a nós ou nós vamos a Ele. Não tem jeito. E imagine olhar nos olhos dele E dar conta de tudo e aquilo dar que você conta fez. de tudo que foi feito. O assunto é sério. Bem sério. Muito sério. Já serve até de avaliação para a pessoa em casa também, o que é que ela tem feito. Que o Senhor prestará conta de tudo que fizemos, do fôlego que recebemos um dia. E que ele tenha sido muito bem aproveitado. Ontem em Criciúma, no início da tarde, ontem sexta-feira, aconteceu um fato extremamente triste. Um jovem, praticamente 20 anos, adentrou a um restaurante armado para assaltar. E quem estava lá? Um delegado. E quando ele notou que era um delegado, ele puxou a arma e apontou para o delegado não teve alternativa. Palavras do delegado. Ele apontou a arma para mim, eu não ia ficar esperando o que ia acontecer. Esse jovem foi morto. Perdeu a vida. E a polícia, obviamente, já nas investigações, já aponta que provavelmente aquele crime, de uma maneira ou outra, tinha ligação com o tráfico de drogas, Olha com os só. entorpecentes. Quantas vidas se perdendo, pastor, Fran, com relação às drogas, a maldição do crack que assola o nosso país, enfim. O que é que vocês, como pastores de uma igreja, pensam com relação a este problema? Nossos jovens perdendo literalmente a vida, seja de forma literal mesmo, como esse jovem de ontem, ou de uma forma simbólica, vivendo como um zumbi pelas ruas, enfim. O que vocês têm a falar com relação a esse assunto? Primeiro, em falar do entorpecente, a gente sabe que a droga é uma droga. Isso aí já é algo que já se virou até jargão. Mas a Bíblia também tem as respostas. Assunto número 1. Tem que ensinar o menino o caminho que deve andar. Infelizmente, alguns já não têm essa base de menino. Estou falando é do ensinamento bíblico. Está lá em Provérbios. Dessa proteção, dessa cobertura espiritual, desse acompanhamento pastoral ou principalmente dos pais. Lia outro tempo em Atos 10, a Bíblia diz, se a cabeça não falha, o verso é 20, de que o Senhor deseja que a gente cuide do nosso ministério, é 20 e 24 de Atos. O Senhor deseja que a gente cuide do nosso ministério. Lembrando que o ministério não é só entrar numa igreja e vestir uma gravata sendo diácono, obreiro, pastor, evangelista, seja qual for a função, ou simplesmente membro. Ministério é a gente cuidar de uma missão. E quem é pai, quem é mãe, falando em um aspecto, tem vários outros, mas quem é pai e quem é mãe tem a missão também do cuidado com os filhos.
Cuidado de acobertá-lo, conduzi-lo, acompanhá-lo, orientá-lo, orar, proteger e, claro, também, à medida do possível, acompanhar no sentido até das amizades. Infelizmente, as más conversações, bem sabemos, corrompem os bons costumes. Fran, preocupa bastante? Com certeza, e cada dia, né, não é um, nem são 2 dias que nós recebemos na igreja mães com filhos que estão nesse meio, né, estão perdidos, com dívidas no tráfico de droga, mas se a gente for buscar realmente a raiz do mal, a gente vai realmente ver isso, né? Ou são filhos que não receberam a educação correta, ou foram filhos super protegidos, cheios de vontade, e que chegou o momento que o pai e a mãe não teve mais controle. Então, realmente, tudo vem de uma criação, né? Querendo ou não, a Bíblia é um parâmetro do que é certo e do que é errado. Alguns podem dizer que sim, outros podem dizer que não. Mas a Bíblia é um livro que vai te mostrar o que é certo e o que é errado. E se os pais, principalmente os pais da atualidade, o que eu costumo dizer para eles, são crianças gerando crianças. São pessoas sem estrutura emocional, estrutura psicológica nenhuma, gerando crianças, então não tem um conhecimento, não tem uma vivência já dos pais, aí não tem o que passar para os filhos são criados a Deus dará, ou às vezes pai e mãe trabalham o dia todo e não tem tempo de acompanhar a vida do filho, né? Porque é só o ter, e acaba deixando para a escola, criar o seu filho para a escola, educar o seu filho, deixa para o vizinho, para o amigo da rua, e depois acaba colhendo as consequências que são, infelizmente, às vezes fatais, né? E a gente nota que não é só o jovem, né? O rastro que ele deixa é de destruição familiar. A família fica completamente destruída. Com certeza, realmente. Enquanto você falava, não apenas jovens, há pessoas também crescidas que, infelizmente, estão seguindo esse mesmo caminho. Lamentavelmente. Hora ou outra, a gente acompanha a situação parecida e tem de dar acompanhamento espiritual, tem que ter a mudança de vida. Enfim, Cristo tem de entrar no coração da pessoa. É aquele princípio, onde entra a luz, as trevas não podem ficar. Sepultar o velho homem e eis que tudo se fez novo. Totalmente. É assim que se faz. Tá bom. Pastor, uma palavra, por favor, para encerrarmos o nosso programa. Eu leio esta que eu citei, mas não li, de Atos, capítulo 20, verso 24, que seja uma meditação preciosa para todos nós. Atos 20, 24 diz o seguinte: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, portanto, que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Pois o que eu compreendo aqui é exatamente essas palavras, Heber, de que a gente recebeu o ministério do Senhor. Eu recebi o ministério pastoral, mas eu recebi o ministério também casamento. Logo, Deus nos abençoando em breve, como pai, Fran como mãe. Então, são ministérios que a gente tem de cuidar. Lembrando que ministério, pegando pela definição da palavra do próprio dicionário, é você ter uma missão, é você ter uma repartição, cuidar de algo. E algumas pessoas, infelizmente, têm feito vista grossa. Até cito que alguns pais, às vezes, até pecam, até dentro da igreja. Chegam com os filhos e largam, como quem diz, agora é com vocês, obreiro. Não é assim. A pessoa tem que saber que o ministério dela é zelar, é cuidar do filho e até repreendê-lo. Senta do meu lado aqui, meu filho. Vem aqui ouvir a santa palavra comigo. Tô vendo que você é um atleta, depois eu até pago uma escola para você fazer atletismo, mas na igreja não. Tem que ir ensinando, tem que cuidar da missão. Não faça vista grossa. Muito menos do casamento, muito menos da solteirice. A missão que Deus deu tem que segurar firme e sem deixar vazar entre os dedos. Tá bom. Pastor Fran, obrigado pela presença de vocês aqui. Opa, obrigado, eu que agradeço. Novamente eu quero aproveitar a audiência do horário, dizendo que sábado que vem, então, nós estamos em festa, celebrando 13 anos da igreja na cidade. Vem pastor Joey, vem pastor Fabiano Mota, 5 da tarde. Vai ser um tempo precioso. Que Deus abençoe sua missão também. Amém. Missão jornalística, missão marido, missão pai e outras missões que o Senhor vai desenrolando à medida dos próximos dias. Amém. Fran, obrigado. Eu que agradeço, obrigado, carinho. Um abraço para a família, para a igreja, para a congregação e parabéns por vocês, né? Quer dizer, acho que o parabéns é pra gente, né? Pelo Weber ter voltado para a TV Primavera. Imagina. Obrigado. A gente sabe que a TV Primavera ganhou bastante com o teu retorno e que a gente possa seguir essa parceria assim até quando o Senhor permitir. Amém. Obrigado. Tá vendo? Eu lembrei, foi daquele outro assim, ó. Nem tanto. Nem tanto. Vambora, gente. Obrigado pela presença do pastor Sodré e da Fran, pessoas que já moram em nosso coração.
e você, claro, também pela sua audiência. Muito obrigado, você que está em casa. Acompanhe o Sala de Entrevistas todo sábado às 3h30 e depois na fanpage da TV Primavera vai estar lá o programa para você acompanhar com mais calma e quem sabe até fazer o download aí para você arquivar na sua casa, tá bom? Obrigado, bom final de semana, Deus abençoe a todos, tchau!